Salve Maria, que é o servo missionário Roberto. Jesus teve irmãos? Padre Fábio de Melo e verso Augusto Nicodemos. Olha só, a explicação católica e a explicação protestante, né? Olá a todos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Compromisso com a Verdade e nesta oportunidade trataremos do seguinte tema: Jesus teve irmãos? Para essa pergunta existe um contraditório pela seguinte razão: os que defendem que Jesus não teve irmãos, eles querem comprovar a virgindade perpétua de Maria. Já os que defendem que Jesus teve irmãos, eles querem usar a situação de que Maria, por ter sido casada com José, conhecido como carpinteiro, legalmente eles tiveram relações sexuais entre o cônjuge, do qual foi gerado os supostos irmãos de Jesus. Baseado nessa pergunta, ouviremos a primeira opinião com o padre Fábio de Melo, que defende que Jesus não teve irmãos. Na segunda opinião, ouviremos o reverendo Augusto Nicodemos, que defende que Jesus teve irmãos. Acompanhe a primeira opinião com o padre Fábio de Melo. Neste caso, os exegetas dão uma explicação que resolve esse equívoco. Realmente, quando você pega essa passagem de Marcos, lá está dizendo: estão ali fora Maria e os seus irmãos, dizendo para Jesus, eles estão procurando por você. Então, no momento que você escuta isso, dá a entender que realmente Maria estava com outros filhos, irmãos de Jesus. Eu, particularmente, tive uma explicação que considero muito válida e realmente tem uma confirmação. Depois, quando fui tendo a oportunidade de estudar exegese, os professores que eu tive a graça de ter ao longo da minha vida, doutores em Sagrada Escritura, que estudaram inclusive em Israel, nas línguas originais em que foram escritos esses textos. Olha que coisa importante que ele está falando. Que estudou lá a língua original, etc., que prova que aqueles irmãos, aquelas irmãs não são filhos do casamento de José com Maria, de relação conjugal, não. São os irmãos que se converteram a Cristo e os parentesco próximo, certo? Você pega em Levítico 10 ali, se você for estudar, do 1 em diante, você vai entender ali, primos de segundo grau, de terceiro grau, etc. Porque os protestantes, eles querem o quê? Degrinir a fé mariana, para mostrar que Maria ela é uma pecadora, que Maria ela pecou. Porque isso se você for meditar de acordo com a Escritura, em Apocalipse 12:15, Satanás irá vomitar um rio de água contra a mulher e suas descendências. Interessante, né? Há uma explicação que diz o seguinte: na língua em que foi escrita o Evangelho, Aqui o Augusto. dizer todo Os Nicodemos, que defende que Jesus teve irmãos. Aqui estão os nomes dos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus, que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos 4. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem: não, mas isso aqui são primos. Porque a palavra adelphos, que é usada no grego para significar irmãos, às vezes é usada para primo. Sim, às vezes é usada para primo, mas a maioria das vezes significa irmão mesmo. Por que aqui seria primo? Se aqui é primo, fica sem força a surpresa do... Certo, aqui é a explicação do doutor, né? Simples, cara. Só um texto, versículo bíblico, já prova, já cai por terra essa tese. Olha só que interessante. Você pega aqui em João, pegar 2 Bíblias. João, você pega João 19, 25 e Marcos
ou Mateus 13, que é muito usado também, né? Mas Marcos que eles usam mais, né? Marcos 6. Olha só. 6:3. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vive aqui entre nós também as suas irmãs? E ficaram perplexos a seu respeito. Esse texto não fala, filhos e filhas de Maria, irmão de Jesus, do casamento com José. Não fala, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, ó. O carpinteiro, filho de Maria, quem? Jesus. E o irmão, ó, Tiago, não fala filhos de José com Maria. Que interessante. Esses pastores que essas ideias doidas, essa revolta, esse desespero de provar que Maria não foi virgem, irmão, isso não atrapalha a nossa fé em nada, cara. Pelo contrário, provando que ela é virgem, aumenta mais a nossa fé. Por quê? Ela é modelo perfeito de imitação de Cristo. Certo? Que é a mãe da igreja, que o discípulo amado levou ela para sua casa. Certo? Aqui, ó. Agora você pega em João 19:25, ó. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse-lhe a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disso, aos discípulos: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Olha, você pega aqui, em Marcos 6:3, cadê os irmãos e as irmãs de Jesus? Porque eles não levaram Maria para sua casa. Muito estranho, né? Para o protestantismo que fala que ele teve filhos e filhas e algumas irmãs, porque esses filhos, essas filhas não levaram ela para sua casa, que foi o discípulo amado que levou Jesus, ou levou Maria para sua casa, porque Jesus é o discípulo amado, irmão dos apóstolos. Que interessante, ó. Irmãos, os apóstolos, eles se reconhecem como irmãos. Por quê? Cadê os irmãos, as irmãs, para levar ela para sua casa? Já cai por terra. Esse texto aqui já elimina toda dúvida, toda a contradição protestante. Por quê, cara? Olha só. E depois disso, ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo levou para sua casa. Por quê? Jesus, ele é o filho único. Essas irmãs, esses irmãos, são os discípulos. Quer ver? Você pega em 1 Coríntios 15, 5 e 6, ó. É só. Apareceu a mais de 500 irmãos. É filho de Maria com José? Olha só. 15, 5. Apareceu a Cefa em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. Né? Irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive. Alguns já são mortos. Então, simples entender esse texto, cara. Olha aqui os irmãos aqui reunidos aqui, ó. Porque Maria é mãe da igreja, Maria é mãe dos discípulos. A intercessora. Atos, você pega em Atos 1:14. Aqui, ó, aos irmãos de Jesus aqui, ó. Tendo ele entrado, 13, né? No cenáculo, subiu ao quarto de cima, onde costumava permanecer. Era Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, zelador, Judas, irmão de Tiago. Todos eles serão unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Se esse texto também dá, os professores vão querer distorcer. Cadê? Se Jesus teve irmãos, os irmãos deles, cadê? Por que esses irmãos deles não levaram Maria para sua casa? O único discípulo amado que levou ela para sua casa. Padre Fábio de Mello tá certo. Por quê? Adelphos, no grego, né? É parente próximo, porque aquela cultura daquela época era assim. Você pegar aqui em Gênesis, você pega em Gênesis, é só, Gênesis 13, ó. Ló, Abraão e Ló. Ló é sobrinho de Abraão. E Abraão chama Ló do quê? De irmãos. De irmãos. Ó, Gênesis 13, 7. Por isso houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os dos rebanhos de Ló. Os cananeus e os fariseus habitavam então naquela terra. Abraão disse a Ló: roga-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos
irmãos. Levítico 10. Olha só que interessante, cara. Levítico 10 aqui, ó. Você pega do 1 ao 5, você vai ver ali parentesco próximo. Você pega aqui em João 20, versículo 17, eu disse-lhe Jesus, não me retenhas, pois, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos dizer-lhe, subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. Quem são esses irmãos? Os discípulos. Em Lucas 2, 7, é só. Deu à luz um filho primogênito, envolvendo-o em faixa, reclinou num presépio, porque não havia lugar para ele no hospedeiro. Jesus, ele é o primogênito, filho de Maria. Você pega aqui em Ezequiel para finalizar, ó. Olha só. Ezequiel, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, Zacarias 12, 10, ó. Suscitarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de boa vontade e de prece. Eles voltarão aos seus olhos para mim, farão lamentações sobre aqueles que traspassaram como se fosse um filho único. Eles chorarão amargamente como se chora um primogênito. Ó. Quem foi transpassado na cruz? Cristo. O único filho. A profecia aqui de Zacarias 12, 10. Fecha. Isaías 7, 14. Eis que a virgem conceberá dar à luz. Em Mateus 1, 23, essa virgem deu à luz. Quem? Ao filho único, ao primogênito. Que interessante, né? É simples, cara. É simples. Quem são esses irmãos? Você pega aqui Romanos, ó. Romanos 8. Depois os católicos não lê Bíblia, né? A igreja está escondendo a Bíblia, né? 8, 29. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Fecha, pastor. Esse argumento seu aí tá furado. Salve Maria.